Biografia de Mary Slessor, capítulo 2. Era por sua conta. Mary Slessor, de 11 anos, estava parada na porta da única casa que ela conheceu na vida, enquanto observava um vizinho erguer a mesa de sua cozinha e levá-la embora. A mesa seria vendida para arrecadar dinheiro para a família se mudar para a cidade de Dundee, na Escócia. Não se preocupe com a mudança, Mary. As coisas vão melhorar. Ela vai permitir que o seu pai tenha um novo começo, disse a mãe acariciando os cabelos ruivos e encaracolados de Mary. Haverá novas oportunidades para você lá. Talvez você até consiga ir à escola. Os olhos de Mary se iluminaram. Isso seria maravilhoso. A senhora realmente acha que eu poderia ir? Ela perguntou. Quando estivermos todos instalados e seu pai tiver um emprego fixo, não vejo por que não. Agora corra e dobre os cobertores para mim. Estou pensando em colocá-los no fundo deste baú. Mary saltitou alegremente da porta da frente da casa até o pequeno quarto que dividia com as suas 3 irmãs mais novas. Seu irmão caçula John costumava dormir no sótão acima da cozinha até 1 ano atrás, quando ficara fraquinho e morrera. Robert, seu irmão mais velho, também dormia no sótão. Com sua morte, Mary tornara-se a filha mais velha de Robert e Mary Slessor, que deram seus nomes aos 2 filhos mais velhos. Enquanto dobrava os cobertores, Mary pensava no que sua mãe havia lhe dito e se perguntava se as coisas realmente seriam melhores em Dundee, na costa nordeste da Escócia. Embora Mary nunca tivesse ido mais longe que alguns quilômetros de sua casa, sua amiga Ellen já passara por várias experiências e contara tudo sobre as cidades que ficavam nas terras baixas da Escócia. Os prédios ali pareciam escuros e próximos uns dos outros, e era quase impossível respirar porque a fumaça espessa produzida pelas fábricas pairava em nuvens escuras sobre as cidades. O relato pareceu horrível para Mary. As coisas em Dundee não poderiam ser tão ruins quanto Ellen dissera. Do contrário, por que sua mãe estaria tão ansiosa para que a família se mudasse para lá? Mary sabia parte das respostas. Era por causa de seu pai, um homem forte e musculoso com cabelos ruivos e encaracolados, que contava as histórias mais emocionantes e cuja risada podia encher a casa inteira. Isto é, quando ele estava sóbrio. Quando ele estava bêbado, ele se transformava em um monstro. Ele gritava, berrava e atacava sua esposa e filhos. E ultimamente ele andava ficando cada vez mais bêbado. Mary sabia que tinha algo a ver com seu negócio de sapateiro, que não estava indo bem. Ela ficara acordada uma noite e ouvira sua mãe implorando ao pai que mudasse a família para Dundee, onde ele poderia conseguir um emprego estável em uma das novas fábricas de lá. A mãe havia explicado a Mary em várias ocasiões que na era das máquinas o dinheiro grande mesmo se encontravam nas cidades, no trabalho das novas fábricas que surgiam por lá, não em alguma comunidade atrasada fazendo sapatos à mão. O ano era 1859 e qualquer pessoa que vivesse na Escócia, ela insistia, deveria aproveitar a onda de industrialização predominante no país. Mary queria desesperadamente acreditar que a mudança seria algo bem melhor. Ela esperava que seu pai parasse de beber e conseguisse um emprego com um salário regular. E também esperava poder frequentar a escola. Ela desejava ser capaz de ler e escrever. Ao terminar de dobrar os cobertores, Mary ouviu uma comoção do lado de fora do chalé e o relixar de um cavalo. Ela correu para fora para ver o cavalo e a carroça que os levariam até a nova cidade. 2 dias depois, Mary descobriu que Dundee era tudo o que Ellen havia dito. E pior, a família estava amontoada em um apartamento sujo de 2 quartos, bem no 2º andar de um prédio na rua Queen, bem no centro de uma das favelas de Dundee. E como Ellen afirmou, o ar era tão espesso com fumaça preta que cobriu a roupa que sua mãe acabara de pendurar na janela para secar. Muitas vezes a roupa ficava mais suja depois de lavar que antes. Mary ajudou sua mãe a esfregar e limpar os 2 quartos. No entanto, havia 2 coisas sobre as quais elas nada podiam fazer. A primeira consistia nos ratos que corriam pelo chão do apartamento. Era inútil tentar pegá-los. Centenas de outros viviam nas ruas lamacentas, prontos para entrar e tomar o lugar de qualquer rato que Mary e sua mãe conseguissem matar. A segunda coisa sobre a qual nada podiam fazer era o cheiro que se espalhava pelo prédio, que vinha lá da rua de baixo, uma mistura de esgoto aberto e lixo podre. Nos dias quentes, o mau cheiro era tão forte
que a sua mãe mantinha as janelas fechadas. Era melhor aguentar o calor que abrir as janelas e aguentar o fedor. Embora a situação de moradia da família fosse terrível, Mary dizia a si mesma que aquilo não importava, desde que seu pai tivesse um emprego e sua mãe estivesse feliz. No primeiro mês foi exatamente assim que as coisas correram. A mãe se ocupava com a arrumação do apartamento e também com o cuidado das crianças enquanto o marido começara a trabalhar para um sapateiro. Era um alívio para Mary ter seu pai voltando para casa à noite sem cheirar álcool. Mary ficou especialmente encantada quando seu pai começou a falar sobre mudar a família para uma casa de campo e depois mandar os filhos mais velhos para a escola. Seu pai assegurou a todos que eles fariam isso assim que ele tivesse economizado dinheiro. Lamentavelmente, a mudança do pai de Mary durou apenas um mês. Em uma noite de sábado, cerca de 5 semanas depois da mudança, Robert Slesson chegou em casa bem tarde, muito bêbado. Sua mulher havia deixado jantar, ensopado de carneiro e purê de batatas. Estava tudo sobre a mesa para ele. Logo depois de chegar em casa, Mary ouviu seu pai jogar o prato de comida contra a parede, xingando porque estava frio como uma pedra. Lágrimas encheram os olhos de Mary enquanto ela permanecia deitada na cama entre as suas irmãs. Seu estômago ainda doía de fome enquanto pensava nos grandes pedaços de carne que sua mãe havia cuidadosamente separado para o prato de seu pai. Agora a comida estava espalhada por toda a parede, uma bagunça que Mary sem dúvida teria de limpar pela manhã. A gritaria começou por um longo tempo, mas finalmente parou e Mary adormeceu. De manhã ela acordou com o som de seu pai roncando alto no quarto ao lado. Os eventos da noite anterior vieram à sua mente e ela ficou feliz por ser domingo. Pelo menos nesse dia ela iria à igreja com sua mãe e seus irmãos. Mary gostava de frequentar a igreja Richard Memorial, em especial a escola dominical. Ela gostava das histórias que o pastor contava e os relatórios missionários do secretário da igreja, que sempre descreviam o que estava acontecendo em Calabar. Mary sabia tudo sobre Calabar por causa dos relatórios missionários que sua mãe lia para as crianças. As informações vinham no registro missionário, o Boletim de Missões da Igreja Presbiteriana Unida da Escócia. Calabar era uma área da África Ocidental, onde em 1846, apenas 2 anos antes de Mary nascer, a Igreja Presbiteriana havia fundado uma missão. Mary até conseguia encontrá-la no mapa, bem no lugar onde a costa da África fazia uma curva acentuada para o oeste. Para Mary Slesson, sentada em posição creta e imóvel no banco de madeira escura domingo após domingo, Calabar era tudo o que Dundee não era. Ela era fascinante e estrangeira. O irmão mais velho de Mary, Robert, também pensava assim, e Mary se lembrou de como juntos, quando criança, eles brincavam de igreja. Robert sempre lhe dizia: Mary, quando eu crescer, eu serei missionário. E quer saber? Vou levar você comigo. Mary sempre ria e respondia: é um bom plano, Robert. Eu ficaria feliz em ser sua assistente. Agora Robert estava morto. Contudo, Mary sabia que sua mãe nutria esperanças de que John se tornasse o missionário da família. Mary fazia todo o possível para enchê-lo de entusiasmo por Calabar. Certa tarde de domingo, enquanto eles caminhavam de volta da igreja em direção à casa, Mary e sua mãe ficaram mais para trás. As crianças mais novas iam na frente pulando por sobre as rachaduras da calçada. A mãe dela lhe falou baixinho: Mary, preciso falar com você a sós. Vamos levar as crianças para casa e dar alguma coisa para elas comerem. E depois sairemos para caminhar um pouco. Seu pai já deve estar acordado. Ele pode cuidar das crianças. Mary puxou o chale por cima dos ombros e tentou imaginar sobre o que sua mãe queria falar com ela, pois parecia tão séria, parecia até que estava falando com outro adulto. De volta ao apartamento, Mary prendeu a respiração enquanto esperava que sua mãe pedisse ao pai para cuidar das crianças. O pai, com má vontade, resmungou um sim, e Mary e sua mãe saíram para a tarde úmida. Quando deixaram o prédio e começaram a subir a rua Queen, a senhora Slesson começou a falar. Sua voz era suave, e seus olhos estavam fixos nos paralelepípedos. Mary, ela começou. Eu nutria grandes esperanças para todos nós quando nos mudamos para Dundee. Seu pai me prometeu que pararia de beber. Ele também me disse que arranjaria um emprego decente. No entanto, ela suspirou profundamente.
Depois da noite passada, isso com certeza não vai acontecer. Ele me disse que foi demitido por ser rude com o capataz. E não acho que ele conseguirá manter um emprego. O álcool pegou de jeito e ele não vai largar. Mary pegou a mão de sua mãe e a segurou enquanto continuavam andando. Eu tenho falado com a senhora Clone do apartamento ao lado, continuou sua mãe. Ela trabalha na fábrica de algodão Baxter e disse que lá estão contratando mulheres. Sou uma boa tecelã. Vou me candidatar ao trabalho amanhã e preciso que você fique em casa e cuide dos outros. Sua voz sumiu quando ela parou para olhar nos olhos de sua filha de 11 anos. Oh, Mary, Mary, minha menina, nunca desejei que a situação chegasse a esse ponto. Ela soluçou baixinho. Eu queria que você fosse para a escola e aprendesse. Você tem uma mente rápida e parte meu coração vê-la desperdiçada. Está tudo bem, mãe. Nós encontraremos uma maneira de lidar com isso. Um dia eu irei à escola. Não será tarde demais. Mary disse de forma gentil, sentindo-se mais velha que seus 11 anos. Está tudo bem de verdade. Não importa o que ainda venha a dar errado, ela disse. Sempre agradecerei a Deus por me dar uma filha como você, Mary. Muito mais coisas deram errado nos meses seguintes. Com poucas semanas de diferença, as duas irmãs mais novas de Mary pegaram difteria e morreram. Em segredo, Mary culpava seu pai pelas mortes delas. Se ele conseguisse manter um emprego, eles ainda estariam morando em um chalé nos arredores da cidade, em vez de ficarem presos no meio de Dundee, onde o ar era fétido e o sol nunca brilhava entre os prédios cinzentos. Apesar da morte de suas irmãs, Mary gostava de ser uma pequena mãe para sua família. O sino do moinho tocava às 5 da manhã todos os dias, e Mary se levantava com a mãe para tomarem um chá juntas antes de ela sair para o trabalho. Às vezes o pai se juntava a elas, mas na maioria das vezes ele dormia depois de uma noite de bebedeira pesada. As coisas continuaram assim por cerca de 6 meses até um dia no início de 1860. Mary acordou cedo e ouviu sua mãe soluçando baixinho em seu travesseiro. Mary se esgueirou à sala onde seus pais dormiam e encontrou sua mãe na cama sozinha. Ela se sentou suavemente na beirada da cama. O que há de errado? Ela perguntou à sua mãe com calma. Não tenho dinheiro para o aluguel, disse ela, e não sei o que fazer. Seu pai encontrou o dinheiro que guardei para o aluguel embaixo do pote de farinha, e ele gastou toda a quantia com álcool. Não que isso importasse. De qualquer jeito teríamos chegado a isso no final. O dinheiro que ganho não é suficiente para manter a todos nós, e seu pai não pode passar por um bar sem entrar e beber. Ela colocou a mão sobre o rosto. Oh, Mary, o que vamos fazer? O coração de Mary se tornou pesado. Ela conseguia enxergar toda a situação com muita clareza. Seu pai estava em um bar bêbado, e seu irmão mais velho estava morto. Cabia a ela e a sua mãe manter o restante da família unida. Vou arrumar um emprego, respondeu Mary. Não conseguirei tanto quanto a senhora, mas se juntarmos nosso dinheiro, poderemos ser capazes de sobreviver. O que a senhora acha? A senhora Slesson estendeu a mão e abraçou a filha. Mary, vou recompensá-la de alguma forma. Você vai ver. Vem aqui, você deve estar com frio. Aproveite e deite-se ao meu lado. Seu pai terá de ficar com as crianças mais novas e beber só depois de nossa volta para casa. Mary deitou por debaixo do cobertor fino com sua mãe. Há uma coisa boa, sua mãe disse com um tom suave. E o que é? Perguntou Mary já cansada. A fábrica acabou de abrir uma escola para os trabalhadores mais jovens. Como você conta apenas 11 anos, eles vão empregar você de manhã e deixá-la frequentar a escola à tarde. Depois, no dia seguinte, o turno é invertido. Mary ainda estava deitada na cama, mas ela estava completamente desperta agora. Uma escola? Ela iria à escola? Mãe, disse ela ao estender a mão para abraçar sua mãe. Eu posso aguentar qualquer coisa se ao menos eu aprender a ler. A mãe de Mary a abraçou com força e por fim as duas adormeceram. No dia seguinte, a senhora Slesson fez 2 marmitas. A mãe e a filha partiram para o trabalho juntas, antes do nascer do sol. Junto ao portão do moinho, a mãe de Mary parou para falar com uma outra mulher. Mary presumiu ser ela algum tipo de supervisora. E estava certa. 1 minuto ou 2 depois, a mãe acenou para ela. Mary, ela disse virando-se para a filha. Esta é a senhora Dunga. Vá com ela.
e ela lhe mostrará o que fazer. Você trabalhará no período desta manhã. À tarde, a filha dela a levará para a sala de aula. A senhora Dunga deu um sorriso desdentado para Mary e acenou para que ela a seguisse. Elas entraram por uma porta do outro lado do enorme prédio de tijolos, e um homem entregou a Mary um cartão com números. O cartão deveria ser usado para manter o controle das horas que ela trabalhava. Obrigada, disse Mary. O homem resmungou e então disse: Vamos ver se você ainda vai estar me agradecendo quando sair hoje à noite. E riu-se de forma grosseira. O barulho dentro do prédio era assustador. O ruído das máquinas ecoava dentro da maior sala que Mary já tinha visto na vida. A senhora Dunga apontou para um cubículo onde Mary poderia colocar sua lancheira. Deixe seu chale e cardigan lá também, menina. É bem quente aqui dentro. Tenho certeza que você já ouviu a esse respeito. Juntas, Mary e a senhora Dunga foram até uma das grandes máquinas da sala. Preste atenção. Eu só vou explicar isso para você uma única vez, disse a senhora. Então é melhor você ouvir direito. Você tem que ser rápida se quiser ser uma furadeira. Parece que você foi feita para isso, sendo assim tão magrinha. Mary enxugou a testa e tentou se concentrar no que a mulher dizia. Sua cabeça já estava dando voltas. Estava muito quente na sala. A mãe de Mary havia avisado que os donos das fábricas gostavam de manter o interior do moinho entre 28 e 33 graus, por crerem que essa temperatura tornava a qualidade do tecido de algodão que produziam muito melhor. No entanto, a temperatura estava mais quente do que qualquer outra coisa que Mary já experimentara antes. Seria difícil trabalhar com tanto calor por tantas horas. Ela já estava ansiando pela hora do almoço, quando sua mãe lhe dissera que ela poderia se sentar em um banco do lado de fora. A explicação do trabalho de uma furadeira era bastante simples. A senhora Dunga levou menos de 5 minutos. Basicamente, Mary tinha que andar ou rastejar para frente e para trás entre os carretéis da máquina de fiação, amarrando os fios nos quadros de fiação quando eles partissem. A qualidade do tecido produzido dependia de fios fortes. O trabalho, no entanto, era muito mais difícil de executar do que parecia. Na maioria das vezes, Mary tinha que correr de um fio rompido para outro. Se ela não fosse rápida o suficiente, a pessoa que operava as máquinas batia na nuca de Mary. Outras vezes, Mary precisava rastejar sob as máquinas para alcançar os fios inferiores, chegando com perigo perto das máquinas pulsantes. Logo na primeira ou segunda hora, ela já estava exausta e nem um pouco surpresa ao descobrir com uma das meninas mais velhas que uma operária costumava andar ou rastejar 30 km por dia entre as máquinas de fiar. Quando o apito do almoço soou ao meio-dia, Mary pegou seu chale, seu cardigan e sua lancheira e saiu pela porta, onde uma lufada de ar frio a cumprimentou. Ela lutou para vestir o cardigan. Seus dedos latejavam com pequenos cortes dos fios, e seus pés estavam tão cansados que cada passo era um esforço. Ela caiu em um banco de madeira, e logo descansou as costas contra os tijolos ásperos da parede do moinho. No alto, uma fumaça preta e grossa era solta no ar. Os outros trabalhadores conversavam e brincavam uns com os outros. No entanto, Mary estava cansada demais para participar. Depois de comer seu pão com molho, Mary foi encontrar a senhora Dunga, que estava sentada no meio de um grupo de mulheres mais velhas que riam alto de uma piada. Mary esperou educadamente que a senhora anotasse. Por fim, a mulher o fez. Então, docinho, como foi o seu primeiro dia? A senhora Dunga perguntou de forma gentil. Mary sorriu. Foi bem, obrigada. Ela respondeu feliz por seu primeiro dia de trabalho ter acabado. Suponho que você deseja que Janete lhe mostre onde fica a sala de aula, certo? Só um minuto, e vou chamá-la. Sem se mover de onde estava sentada, a senhora Dunga gritou por cima do barulho à sua volta. Janete, vem aqui. Tem uma menina nova que quero que você a conheça. Mary observou quando uma garota alta e de cabelos escuros se aproximou delas. Meia hora depois, Mary estava sentada em uma cadeira, olhando para uma lousa. A sala era comprida e estreita, e a iluminação era tão fraca que Mary tinha que apertar os olhos para ver o que a professora escrevia. Ela estava explicando a programação da semana, que incluía leitura, escrita, aritmética, canto, costura, tricô e geografia. Os olhos de Mary brilhavam enquanto ela ouvia. Sim,
Ela aguentaria trabalhar meio-dia no moinho quente e abafado, contanto que pudesse frequentar a escola na outra metade do dia. Se ela voltasse para casa exausta todas as noites, não importava. Ela aprenderia a ler e escrever, e isso faria tudo valer a pena.